Quando que eu consigo desapegar de alguém? Vira e mexe, isso é uma pergunta que eu recebo, né, nas minhas redes sociais. E é importante a gente entender uma coisa. Primeiro, você realmente está disposto a desapegar? Porque muitas vezes a pessoa fica, eu quero desapegar, não está dando certo, ou então já terminou e como é que eu consigo me livrar? Mas quanto mais você alimentar, pior. Quanto mais você der foco para a situação, pior. Então a questão aqui não é entrar no quando eu vou desapegar, como eu consigo desapegar. O foco é quando eu começo a trabalhar o meu equilíbrio emocional para entender que eu preciso me valorizar. Pensa a respeito. Se você fica, como a gente diz no popular, martelando no pensamento o tempo todo na sua cabeça, martelando aquela pessoa, a situação, o relacionamento e isso e aquilo, o que é que você está fazendo aqui? Você está simplesmente dando margem para continuar pensando na pessoa. Você está dando margem para sua mente continuar revivendo situações. E o que é pior, você não vai reviver os bons momentos. Você vai reviver exatamente o momento em que as coisas desandaram, o momento em que houve o rompimento da relação, os momentos ruins da relação. E sabe por quê? Porque você tem tendência a buscar o aspecto negativo. Isso é um ponto. Segundo, você não está conseguindo lidar com o término, porque para você isso está atuando como uma rejeição. E você não sabe lidar com a rejeição. A questão é que você precisa entender uma coisa. Em algum momento da vida, todos nós passamos por situação de rejeição. A questão é o quanto essa situação vai pesar na tua vida a ponto de te prejudicar, a ponto de realmente ser relevante na tua vida, no sentido de atrapalhar o teu amor próprio, o teu equilíbrio, teu desenvolvimento, a tua vida como um todo. Então, que questões você realmente precisa fazer nesse momento sobre entender e desapegar de um relacionamento que está talvez ainda em vigor, mas que não está agradável, ou de um término? Mas normalmente essas perguntas, quando me fazem, são de pessoas que terminaram relacionamentos e ficam se questionando do porquê não consegue esquecer, do porquê não desapega, porquê não segue a sua vida. Exatamente porque não está se trabalhando. Se você, eu não consigo parar de pensar na pessoa, eu não consigo parar de pensar na situação, ok. Então tudo bem. Faça o exercício de que deixa a mente livre. Deixa a mente pensar, então. Se ela está fazendo tanta questão de pensar, deixa ela pensar. Mas ao mesmo tempo que ela está pensando nisso, eu não vou focar a minha atenção nesse pensamento. Quantas vezes a gente está imaginando, está pensando, está raciocinando, e aquilo passa, sem que eu dê uma atenção, um foco direcionado para ele? É muito comum. Então, não tenta bloquear a mente, não tenta forçar algo, porque quando você está forçando algo, você está exatamente agindo em razão de direcionar sua atenção a ela. Eu não quero pensar, então eu vou forçar aqui a não ficar pensando. Não. Sabe o que é está acontecendo? O pensamento vem na tua cabeça, deixa ele vir. E aí vai fazer outra coisa. Não direciona a tua atenção para ele. Não vai, eu não vou parar e ficar, nossa, estou pensando, a coisa está acontecendo, eu estou vendo. Não. Poxa, a pessoa. Não. Tá vindo o pensamento, beleza. Vai ler um livro, vai assistir uma TV, vai conversar com alguém, vai fazer alguma coisa.
Por que isso? Porque depois de um tempo você vai entender que os pensamentos eles podem até vir à sua mente, mas ao mesmo tempo aquilo deixou de ser prioridade porque você não está direcionando atenção a este pensamento. E todo pensamento, quando ele é potencializado, ele traz à tona uma carga de sentimentos. Então, se foi uma situação de um término, normalmente o que que acontece? Nós temos dificuldade em aceitar uma possibilidade de uma situação de rejeição. Porque um término, quando alguém termina com você, não deixa de ser uma rejeição. Aquela pessoa te rejeitou. E é melhor você compreender isso e trabalhar isso em você do que ficar, mas por que isso aconteceu? Não é justo, não é certo. Não, meu amigo, não deu certo. A pessoa optou por não seguir com você. Então, paciência, o problema é dela. Quem perde é ela, não é você. É a pessoa que terminou com você. Então, deixa ela seguir, deixa essa pessoa seguir, não tem problema. Vai, essa pessoa caminha o rumo da vida dela como ela quiser. Não tem mais relação com você, você não tem mais que se importar, você não tem que se preocupar nesse sentido. Cada um é responsável pelo caminho que quer seguir, seja ele qual for. E uma coisa é certa, esta pessoa optou por não seguir com você. Então não adianta você ficar alimentando, questionando ou correndo atrás. Rejeitou? Não quer? Segue tua vida. Eu garanto que quando você começar a compreender isso, você deixar de potencializar esse tipo de pensamento, você entender que rejeição a gente sofre em qualquer momento da nossa vida, às vezes até por quem a gente menos espera. Mas eu não posso deixar que isso abale a minha vida, abale a minha estrutura. Eu preciso trabalhar os meus complexos de rejeição nesse sentido se eles estão pesando muito. Quando você entende que a rejeição, na verdade, não é demérito seu, não quer dizer que você não vale a pena, não quer dizer que você é ruim. A rejeição significa dizer que aquela pessoa que te rejeitou de alguma forma simplesmente entende que ela não tem afinidade para estar com você, que ela não tem mais sentido para ela continuar com você. Mas é uma opção e um entendimento dela, não é seu. Não quer dizer que você não presta o fato dela pensar que não está mais compensando seguir ao seu lado. Quando você entende isso e tira de você esse peso, você entende que você vai crescer, vai se desenvolver, vai continuar se trabalhando nesse sentido. Agora, estamos falando de um caso de desapegar no sentido de que eu, de repente, claro que eu tenho minhas qualidades e meus defeitos, mas eu trabalhei para um relacionamento, eu me dediquei ao relacionamento, e mesmo assim eu vi que não houve um feedback, não houve um retorno, uma reciprocidade no processo. Então, beleza, eu fiz a minha parte sendo quem eu era. Agora, vamos filtrar. Se eu fui uma pessoa negativa, se eu fui uma pessoa ruim, se eu fui uma pessoa que traiu, se eu fui uma pessoa tóxica e o outro terminou comigo, então eu dei motivos para isso. Aqui a gente entra numa outra linha de raciocínio, que é, primeiro, entender o quanto eu fui negativo e fui tóxico e trabalhar na minha mudança, no meu desenvolvimento, para que eu não repita, né, esse tipo de comportamento nocivo num próximo relacionamento. A pessoa tem total razão de ter te deixado, porque você foi tóxico. Agora, eu não estou sendo uma pessoa tóxica, você não está sendo uma pessoa tóxica, e mesmo assim, você se dedicou à relação, e mesmo assim, a pessoa optou por não continuar com você, então é o momento de desapegar. É o momento de você seguir sua vida. Então, o que é que você vai fazer nesse momento? Você vai entender que para aquela pessoa, teoricamente, não está fazendo mais sentido estar com você. Ela vai seguir o caminho dela. Você vai se trabalhar, você vai entender e se valorizar, aprender a se valorizar. Então, faz um simples exercício. Coloca numa folha de papel sobre o relacionamento.
né? Quais eram os pontos positivos e os pontos negativos do relacionamento? Depois, quais são os pontos, as suas qualidades e os seus defeitos a esse respeito? O que é que eu fiz de positivo e o que é que eu fiz de negativo na relação? E aí, primeiro, sobre o relacionamento, você vai pesar, né? O que é que eu tenho de positivo, o que é que eu tenho de negativo. E pode ser que você ainda enxergue muito o aspecto positivo, além do negativo, no relacionamento, né, que findou, mas tudo bem. Então você entende da seguinte forma: se os aspectos positivos para você são. Existem mais aspectos positivos que aspectos negativos, então beleza. Você entendeu o que você está procurando numa relação. Show de bola. Né? É exatamente aquilo que você quer, que você gosta numa relação. Porque tem muita coisa positiva e provavelmente muito desse aspecto positivo é a visão que você tem de relacionamento. Então você já está num caminho significativo para entender que o que você busca no relacionamento é tudo isso. Agora, se você ponderou e deu mais questões negativas, é uma sinalização de que você tem que realmente findar esse relacionamento e se ele terminou, você entenda aquilo como um livramento. Depois você vai fazer sobre as suas qualidades e os seus defeitos. O que é que eu fiz, o que é que eu tenho de positivo, o que é que eu tenho de negativo. E trabalhe na sua valorização. Se você tem mais qualidades que defeito, ótimo. Faça uma leitura diária, reafirme esse aspecto positivo e trabalhe o negativo. Agora, se você vê que entre qualidades e defeitos você mesmo apontou mais defeitos que qualidades suas, está na hora de você começar a trabalhar na superação desses defeitos, para que eles sejam amenizados e você possa demonstrar num próximo relacionamento mais qualidade. Esse exercício, ele não vai mudar a sua vida do dia para a noite, mas ele vai trazer um estado de consciência, de percepção própria a esse respeito. Agora, claro, você tem que ser honesto, você tem que ser verdadeiro com você na hora de fazer isso daqui. Porque senão, você não vai ter nenhuma informação relativamente concreta para trabalhar no seu processo de mudança. Então, faz essa avaliação nesse sentido. Porque você vai começar a trabalhar a sua valorização, você vai começar a trabalhar o seu amor próprio. Em praticamente, na maioria desses vídeos que eu coloco aqui, eu sempre recaio no tema amor próprio, recaio no tema equilíbrio emocional, recaio no tema sobre autorresponsabilidade, sobre assumir responsabilidade. Mas por que isso? Porque isso é o pilar de sustentação de qualquer ser humano. Quando eu não tenho amor próprio, eu não sou um bom profissional, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom marido, uma boa esposa, um bom familiar, um bom amigo. Nada. Por quê? Porque fatalmente nestas relações eu estou me anulando, eu estou me desvalorizando e eu posso inclusive estar sendo apenas manipulado e utilizado, enquanto é conveniente para as pessoas. A partir do momento que eu trabalho meu amor próprio, eu consigo me valorizar. Então eu sei me posicionar diante dos relacionamentos que eu tenho na minha vida. Eu não estou falando só de um relacionamento amoroso, de casal. Estou falando em relacionamentos de uma maneira geral. E óbvio que aí tudo começa a fluir muito mais. A tua vida ela é significativamente melhorada quando você trabalha o amor próprio. Então, o desapegar também envolve você trabalhar o se valorizar. Porque você está trabalhando o seu amor próprio, você está entendendo que naquele momento, para aquela pessoa não estava mais fazendo sentido a relação, naquele momento, para aquela pessoa, eu já não estava servindo. De alguma maneira ou algum aspecto para ela já não estava servindo, já não estava mais fluindo, já não estava mais sendo concreto a possibilidade de um relacionamento. Então, quando você para pensar, para entender isso e entender que a culpa, de certa maneira, não é sua, porque dentro do que você fez para construir a relação e não deu certo,
Então você fez a sua parte. Ótimo. O que é que acontece aqui? Você amadureceu, você aprendeu, você entendeu o que você quer numa relação, o que você busca numa relação, o que é que você pode propor para uma relação crescer. E se essa pessoa entendeu que não é esse caminho, beleza, é o direito dela. Você vai seguir. Eu garanto que em algum momento da sua vida você acabou rejeitando alguém também, por não ter interesse naquela pessoa. Então, entenda que isso são situações que acontecem. Nós não vamos gostar e não vamos nos relacionar, né, com todo mundo que a gente encontra na vida. Vão ter pessoas que vão passar na nossa vida, a gente vai olhar assim, ah, bacana, tá, fulano, beleza, conheço, mas eu não tenho afinidade. E eu toco a minha vida, ela toca a vida dela e tá tudo resolvido. Não é problema isso. Então, você precisa entender principalmente uma coisa. Quando a gente fala de desapegar, eu sei que no momento de um rompimento de relação, principalmente se você tem um sentimento muito forte, aquilo vai te abalar, aquilo vai doer. Normal. Quem é que não sofreu por amor alguma vez na vida? Mas você entenda o seguinte: essa dor que você está sentindo, esse sofrimento que você está tendo, ele é passageiro. Vai chegar uma hora que ele vai ser aplacado e que você vai voltar a si. Principalmente quando você trabalhar o seu amor próprio. Porque aí você vai entender que também, de certa forma, você deixou de se valorizar e de se posicionar. Então, quando você trabalha isso, essa dor ela vai diminuindo até o ponto que ela vai sumir. E eu garanto que esse tempo que você passou, né, de luto, vamos assim dizer, por mais intenso que ele seja, é muito melhor do que levar um relacionamento sem perspectiva de sentimento. Então pensa a esse respeito. É melhor você sofrer naquele tempo por conta do término do que você se manter numa ilusão de um relacionamento e ter um sofrimento constante, porque sempre vão ter situações de desgaste, sempre vão ter situações de decepção no meio do caminho. E isso não vale a pena. Antes de você passar pela dor, se reerguer e sair muito mais forte do que você manter-se em algo que vai estar te ferindo gradativamente, em doses homeopáticas, vamos assim dizer, e não vai te levar a lugar nenhum na vida, porque é um relacionamento sem futuro, que só está delongando o sofrimento e que te impede de crescer, te impede de ser feliz. E de repente encontrar alguém que esteja valendo a pena para um relacionamento saudável com base naquilo que você almeja. Então, toma cuidado com isso. Eu sei que o desapegar nesse primeiro momento pode ser algo que na tua cabeça você de primeiro momento entenda, não estou conseguindo. Mas se você parar para pensar, colocar as ideias em ordem, a cabeça no lugar, como a gente chama, né, como a gente costuma dizer, coloca a cabeça no lugar. Que eu garanto, quando você parar para analisar e faz esses dois exercícios que eu coloquei no início do vídeo, porque eu te garanto que aí você vai começar a ter uma outra visão do término. E sim, você vai conseguir trabalhar o desapego. E é se valorizando, é cuidando de si. Principalmente isso. E sobre as qualidades do relacionamento, você reafirme que para você todos os dias antes de dormir, que é aquilo que você busca no relacionamento. E reafirme também todos os dias as suas qualidades e o quanto você é uma pessoa que vale a pena estar num relacionamento saudável. Se você fizer isso, todos os dias você vai estar trabalhando, inclusive, a sua mente. E nós já colocamos vídeos aqui sobre questão de amor próprio. E você pode buscá-los, porque tem dicas para você trabalhar cada vez mais o seu amor próprio. Principalmente no sentido de se conhecer mais. E a partir daí, você entender o quão especial e valoroso você é. No sentido de que você é um ser humano que tem plena capacidade de se desenvolver. Então, se conhecer melhor, ter um tempo de qualidade com você, trabalhar o seu amor próprio, ter mais segurança de seus sentimentos, mais equilíbrio das suas emoções, eu garanto, você desapega fácil. Você desapega com tanta facilidade, no sentido de que
você compreende que a outra pessoa optou por não estar com você, tudo bem. Vida que segue. Porque eu sei o meu real valor e eu sei que se isso aqui não deu certo, é porque eu vou encontrar alguém lá na frente muito melhor e que vale a pena. Tá? Então pensa a esse respeito, reflete, trabalha o teu amor próprio e eu garanto que o desapego, ele acontece. É muito melhor passar por uma dor, por mais intensa que ela seja momentânea, do que sofrer num relacionamento que não esteja valendo a pena. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.